Queria primeiro agradecer ao ministro do Itamaraty por prontamente entrar em contato e se colocar à disposição a vir para essa comissão para prestar esclarecimentos. Eu acho fundamental que seja explicado, né, do porquê do recebimento com honrarias, inclusive, de um ditador que fere, olha... Eu não consigo pensar em um direito humano que ele não tenha ferido em seu país, que é Nicolás Maduro. A gente está falando aqui de presos políticos, a gente está falando aqui de colocar a polícia para agir violentamente contra manifestantes pacíficos, a gente está falando de acusações de tortura e de acusações, inclusive, de envolvimento com narcotráfico. Nós já recebemos o repúdio por parte de representantes do Uruguai, de representantes do Chile, ambos parceiros estratégicos do nosso país, que representam muito mais o interesse nacional do que a nossa relação com a Venezuela, e que passa uma imagem para o mundo péssima de que não só nós recebemos ditadores, pessoas que desrespeitam os direitos humanos, pessoas autoritárias, totalitárias no nosso país, mas também que nós endossamos esse tipo de regime, e o presidente da República ainda diz que ser ditadura é uma narrativa, de que não é fato de que a Venezuela é uma ditadura, quando os nossos próprios parceiros, não precisamos ir porque quando se coloca Estados Unidos, parece que as esquerdas ainda voltam para aquele pensamento de Guerra Fria, mas vamos colocar o Uruguai e o Chile, não são países imperialistas que querem ser polícia do mundo, nem nada do tipo. A gente está falando de dois parceiros aqui próximos, vizinhos praticamente, que demonstraram seu repúdio justamente pelo Brasil não reconhecer o básico, o fundamental. A ditadura, o regime venezuelano é uma ditadura e precisa ser tratado como tal. Não dá para fingir que não é. E não significa você... Eu vi influenciadores e parlamentares de esquerda dizerem: olha, gente, não tem problema você ser de esquerda e reconhecer que a Venezuela é uma ditadura, tá? Nem esquerda nem direita são imunes a qualquer tipo de crítica, ou mesmo a governos autoritários. Agora, não dá para ignorar o fato de que nós estamos deteriorando as nossas relações internacionais, primeiro, com esse alinhamento com a Rússia e em se negar, em se reunir com a Ucrânia para tratar. Se a gente quer tratar sobre paz, a gente precisa se reunir não só com a Rússia, mas também com a Ucrânia. Mas parece que há ressalvas do governo em se reunir com a Ucrânia. Nós já recebemos embargos por parte da Alemanha em razão desse nosso posicionamento, e agora nós também recebemos esse repúdio público do Uruguai e do Chile em razão de receber um ditador, em relação de receber um sujeito acusado de torturar, de prender, de até matar manifestantes, e que a gente recebe como se fosse um grande estadista. Então eu acho que é dever dessa comissão sim questionar, primeiro, o interesse nacional, que é o que vigora nas relações internacionais, em receber um ditador e tratá-lo como um democrata. E, segundo, todos os prejuízos que o país já está tendo em relação aos seus posicionamentos internacionais, principalmente em relação à guerra na Ucrânia, mas também à recepção desse ditador, que teve uma repercussão internacional péssima. Obrigado, presidente. O pessoal gosta muito do Kim, porque foi só ele falar que a audiência não, mas ele tá falando muito bem, e sobre um assunto fundamental. Eu quero comentar isso aí. Nossa, entrou quase 400 pessoas. Sim, só de ouvir o Kim. Eu quero comentar isso aí. Cara. A situação... Assim, eu sempre que eu vejo esse tipo de atitude do Lula, e é uma atitude reiterada, o Lula faz isso várias vezes. Então, o Lula, numa entrevista, elogiou o Daniel Ortega, tentou relativizar a questão do Ortega, citando a Merkel. O Lula já deu declarações dessa neste governo, que está mal começando. Agora o Lula recebe o Maduro com pompas, com efusividade, falando em narrativa, sabe, com tapinha nas costas. Por que que o Lula faz isso? E aí os jornalistas e alguns liberais lulistas que votaram no Lula vão dizer: não, o Lula cometeu um erro. O presidente Lula está cometendo um equívoco. Um equívoco. Não é equívoco, não é equívoco. Nunca foi equívoco. O Lula sempre teve, desde antes de assumir o poder pela primeira vez em 2002, um compromisso histórico com o movimento socialista da América Latina.
ponto. Esse compromisso se consubstanciava, sim, apesar dos exageros paranoicos do professor Olavo de Carvalho, no tal do Foro de São Paulo, naquelas reuniões que se tinha envolvendo Hugo Chávez na época, Cuba, né, o narcotráfico, tudo aquilo. Então, o vínculo estava lá. Sempre esteve. E é por isso que ele reitera. Ele tem um vínculo com a Revolução Sandinista. Ele tem um vínculo com a Revolução Bolivariana. Ele tem este vínculo. Não é um erro. É uma coisa intencional. Inclusive, você veja, ele é um presidente que está num governo fraco, sob um certo, né, impacto midiático, críticas à mídia, e ainda assim ele insiste e faz isso. Ou seja, isso mostra o quão importante é para ele defender a Venezuela. E em termos humanitários, a situação da Venezuela é gravíssima. Em 2017, o Kim citou, morreram manifestantes. Morreram mais de 100 manifestantes. Mais de 100 manifestantes foram assassinados sob governo Maduro. O governo Maduro impôs ao legislativo uma série de... Sabe, ele arrancou poderes do legislativo, criando um tribunal supremo. Sabe, que basicamente um tribunal revolucionário, essa é a verdade. A inflação da Venezuela atinge casas astronômicas de 100.000%. O cara destruiu todas as reservas, ele jogou o PIB no chão. É necessário mais de 30 anos para recuperar o PIB que a Venezuela tinha em 2010, se não me engano. Ou seja, todos os dados mostram que existe uma ditadura ali, que o Lula é aliado dessa ditadura, que ele é aliado da ditadura sandinista do Ortega, e ele terá esse posicionamento durante todo o seu governo, porque esse compromisso não vai passar. Ele tem um compromisso com o socialismo da América Latina, ponto final. Então não é um erro, é uma coisa intencional. E ficar ouvindo isso, é um erro, não é erro. O cara sabe o que está fazendo, ele está fazendo de propósito, ele vai continuar fazendo. PT é isso, sempre foi. E o que você fala é realmente aquela crítica... É um equívoco, não é um equívoco. Ô, Lula, pô, você é um democrata, Lula. Vamos parar com isso, Lula? Que acho que assim, é a coisa mais ridícula de todas, que é ficar negando quem o Lula é. E o Lula, não é que o Lula está enganando eles, o Lula sempre deixou claro essa posição. Sempre! Mesmo na campanha ele deixou Isso claro. É histórico essa do conversa PT. mole. Não, e é do PT. Ele não pode mudar. Sabe, esse é um compromisso que o PT tem com essas outras forças. Não vai mudar, mas é isso mesmo. Agora, olha uma coisa engraçada, veja só, né? Leonardo Sakamoto, tá ali na tela, né? Agressão a jornalistas em visita de Maduro reedita o pior da era Bolsonaro. Ô, você desculpa, velho. Não teve isso na era Bolsonaro, não. Com todos os problemas do Bolsonaro. Meter o socão numa mulher, cara. E cadê o ministro dos Direitos Humanos? Cadê o Silvio Almeida? Sumiu, mas... Ele já vai falar, ela era branca. Deixa eu tomar. Esse cara é um escroque, velho. E assim, a imprensa está repudiando aqui, né? Mas, pelo amor, se fosse com o Bolsonaro, eles estavam falando, o Orbán está aí. É um monstro. Começou a ditadura. Não, o Silvio Almeida, ele se pronunciou. Ele se pronunciou às 2 horas atrás, ele falou... O PL apresentou o destaque à MP dos ministérios a fim de retirar as políticas de direitos humanos para a população LGBTQIA+, blá 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 blá, das atribuições do Ministério dos Direitos Humanos. É um ataque deliberado aos direitos humanos e às minorias. Isso foi um ataque. Esse cara é um Não palhaço. foi o socão de segurança do Maduro. Não, esse cara é um palhaço. Esse cara é um palhaço. E você vê que assim, é bom que os jornalistas profissionais, que as mulheres das redações vejam isso, né? E eu não honestamente, não me compadeço. Eu compadeço com a jornalista, tomou um soco, mas não compadeço com as categorias que ficam passando pano, que esses caras vão vir a público novamente. Não, veja só, é diferente o caso do Lula, o Lula não sei o quê, porque os caras permanentemente tentam vender a ideia de que o Lula é um democrata e de que toda vez que você está sob o governo do PT, você está vivendo uma normalidade democrática. E esses caras prometeram, especialmente esses liberais, você citou, né? Os liberais que votam, os liberais que fazem L. Esses caras seguem a seguinte linha: vamos voltar ao normal. O Lula tinha problemas. Eu reconheço que houve corrupção no governo dele. Lava Jato passou do ponto, mas houve corrupção. Mas o Brasil era uma democracia. Havia oposição, não havia? Veja só, foi esse o discurso que os caras usaram na campanha. Agora eles estão meio chocados, né? Exatamente, eles ficam chocados com coisas que são velhas de décadas. Isso é velho de... Essas alianças que o PT tem... É bem verdade, a gente não pode dizer... o PT implementou uma ditadura no Brasil. O PT não fez isso. E toda aquela retórica
da direita, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não vai. O processo aqui é completamente diferente, as pretensões do PT são outras, a correlação de forças é outra, a situação do exército é outra, não tem milícia popular como teve na Venezuela, não tem. Os elementos do Brasil eles são muito diversos. E não dá para dizer que internamente o PT destruiu a democracia. Não destruiu a democracia. O PT foi um partido que tentou comprar a democracia através da compra de voto lá dos parlamentares. Isso aconteceu. Só que, na política externa, o PT tem uma aliança real, nítida, explícita, manifesta, que está na cara de todo mundo, com o movimento socialista da América Latina, inclusive nas suas manifestações ditatoriais. Então essa aliança abrange a Revolução Sandinista, como eu citei, a Revolução Chavista, Cuba, tudo isso, cara, são compromissos históricos antigos que o Lula precisa, inclusive, honrar. Ele não pode chegar e não honrar isso aí. Essa é uma posição do PT. O PT já fez notas oficiais reconhecendo o governo Maduro, defendendo o governo Defendendo Maduro. a Nicarágua na campanha. Pois é, então o que é isso? Veja, o PT é um organismo grande. Ele é o maior partido de esquerda da América Latina. E ele Beleza? se vê como tal, os outros veem ele dessa forma. O PT é isso, ele se vê como tal, os outros veem isso. O PT foi membro fundador, em 1990, do Foro de São Paulo. Ele fundou lá o Foro de São Paulo, muito antes dele assumir o poder. O PT tem, portanto, com essas pessoas, compromissos que remontam à época que eu estava nascendo. Eu sou de 88. Isso aí eu tô falando da década de 90. Então ele não pode chegar e dizer, não, mudei, agora é diferente. Quem pode fazer isso é o Boric, porque o Boric não tem história na esquerda. O Boric é um menino. O Lula não é um menino. O Lula é um cara velho. O Lula é amigo de Fidel Castro, quando ele era vivo. Né? O Lula sabe o que está fazendo. Então ele tem esses compromissos e sempre que há essa oportunidade ele honra esses compromissos. E aí vem a mídia e aí fala assim, não, porque houve um deslize, um equívoco, o presidente Lula se atrapalhou nas declarações. Pô, ele sempre se atrapalha? É tão mal assessorado, coitado. Precisa alguém aí da Folha de São Paulo para ajudar o Lula, porque ele não sabe das coisas. Não é, pô. Vamos falar a realidade das coisas. E o que acontece, assim, ao mesmo tempo, o PT, antigamente, ele podia adotar essas posições, não havia redes sociais, então isso ficava meio difuso na sociedade. Né? E aí vinha o jornalista falava, não, o Lula é um democrata. Às vezes ele tem um deslize, são essas manias que o PT tem. Umas manias aí, dessa ala mais radical, às vezes o presidente Lula se excede, e aí isso sai no Jornal da Globo, ia ficar numa nota de rodapé aqui e ali, ninguém ia comentar e passava. Agora não passa mais. E agora isso dói na própria militância. Um cara como o Felipe Neto, olha a desgraça de você depender do Felipe Neto. Ele não tem compromisso com o Fidel Castro. Não tem, é óbvio. Ele tem compromisso com o like dele. Então assim, pô, eu não vou defender isso aqui não, Lula. A Tabata também não defendeu, quis arrotar a virtude toda lá. Toda essa nova esquerda não tem, no fim das contas. O próprio Boric que deu essa declaração é outra gente. Entendeu? Mas esses caras antigos, eles têm. Vamos lembrar, Zé Disseu foi treinado em Cuba. Ele foi treinado em Cuba, cara. Ele é um agente que foi treinado em Cuba. Isso não é uma coisa banal. É como você dizer, o sujeito foi treinado na União Soviética. Não é uma besteira. Sabe? Não é uma coisa, uma relação, né, de só menos importância. Ele foi lá e fez um turismo, conheceu umas cachaças cubanas, fumou um charuto. Não é isso, cara. Isso é um vínculo profundo, cara. Um vínculo profundo. É como, sei lá, eu vou ser treinado pelo Hamas. Pô, então você tem um... Mas não é. Se eu fosse treinado pelo Hamas, eu teria um vínculo com o radicalismo islâmico. Mas, eu fui lá, eu fiquei 2 anos ali com o Hamas, mas ele tava, né, batendo papo sobre versículos aqui do Corão, sobre a interpretação do texto. Que é um exemplo, de Deus. Um exemplo menor, que não tem o tamanho de um peso de um vínculo de ser treinado em Cuba, em treinamento militar. É o exemplo da Academia MBL. Só de haver uma academia em que as pessoas treinam e se constroem conosco, a taxa de trairagem no MBL despencou. Que antes era a regra. A regra no MBL era usar... Uma vez falaram que o MBL era uma malhação. A pessoa fazia o MBL e depois ia pra uma novela de sucesso. Tchau. Tchau. Que era a regra. Vocês estão vendo esses caras. Todo mundo. A maior parte das pessoas que a gente formou no MBL fizeram isso com o MBL. Hoje é bem menos, porque a pessoa... Pô, a pessoa adquiriu o conhecimento dela conosco, a pessoa passou por dificuldades. Às vezes eu posto uns tweets ali, atacando o gado que ataca, aí eu vejo lá, Sandro curtiu. Eu falei, ô menino de ouro, ô menino bom, cara. Cada curtida que ele dá numa coisa impopular é um trabalho, é um vídeo que eu vou produzir pra ele na campanha dele de vereador. Pois é. Entendeu? Porque assim você vai criando as coisas. Então, se tem conosco isso, imagina quando você vai aprender a atirar, ficar andando no meio da lama, andando na floresta, não é?
É outra relação. O pessoal que foi treinar na União Soviética é outro tipo de coisa. Eu tô nessa.